sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Andrius, eu tenho 23 anos, sou um jovem seminarista da Diocese de Jundiaí, estou no meu primeiro ano de teologia. Também sou um consagrado da comunidade católica Nascer de Novo, essa comunidade que eu tanto amo, que eu tanto gosto e que eu fui encontrado por ela, tendo testemunho também com ela e que também me encontrou. Eu, nesta partilha quaresmal, estou aqui para falar sobre a Santa Missa. Então, um tema muito especial para nós cristãos, muito profundo. Ainda mais eu que estou nessa caminhada para ser padre, né? Estou nesse caminho, nesse longo caminho de discernimento, de formação para ser sacerdote da Igreja Católica. Então, o que é a missa? A missa, segundo os santos, inclusive um que está em processo, que é Fulton Sheen, ele vai dizer que a missa é o maior ato da humanidade, o ato mais sagrado que afasta a ira de Deus. Agora você pensa assim comigo, já tivemos aí um homem pisou na lua, já tivemos descobertas na ciência, descobertas em tantos campos, em tantos meios, mas o maior ato insuperável, vai dizer Fulton Sheen, é a Santa Missa. Porque ela aplaca a ira de Deus. Porque ela eleva, vocês estão vendo aqui, o nosso carisma, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Missa eleva a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo da terra ao céu. Então é um ato sagrado. Ele renova o momento decisivo em que a triste e trágica história da humanidade viu desenrolar-se na sua frente o caminho para a plenitude da vida sobrenatural. Essas são palavras de Fulton Sheen no seu livro O Calvário e a Missa. Então, ainda um outro santo que vai dizer a realidade. Sabeis qual que é a excelência da Santa Missa? São Leonardo de Porto Maurício. Ele diz que a Santa Missa é o sol da cristandade. Ela é a alma da fé. Olha que belo. É o centro da religião católica. Depois, no final, eu vou citar um parágrafo do Catecismo. Mais à frente, eu vou citar aqui um parágrafo do Catecismo que confirma isso, né? Que São Leonardo de Porto Maurício diz, né? É o centro da religião católica com sede em Roma. Olha que belo. E tendem a ela, a Santa Missa, tendem todos os ritos, todas as cerimônias e todos os sacramentos. Em uma palavra ele resume, é a essência de tudo, em uma frase, né? É a essência de tudo que há de bom e belo na Igreja de Deus. Que é maior coisa que a Santa Missa? Não existe. Não existe maior coisa. Como eu disse, o parágrafo do Catecismo que resume isso é o que vai falar sobre a Eucaristia, que é o centro da missa, né? A Eucaristia, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, a Eucaristia do grego, que significa ação de graças. Eucaristia significa ação de graças, do grego. Esse é o significado mais literal da palavra. E o Catecismo, no parágrafo 1324, vai dizer assim: a Eucaristia é cume de toda a vida cristã. O que é cume? Cume é o mais alto de uma montanha, é o topo de uma montanha. Nós temos aqui na comunidade uma torre de 72 metros. O cume da torre é a ponta da torre. Então, o cume de toda a vida cristã é a Eucaristia. Os restantes, os outros sacramentos, são assim como os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, isso tudo está no parágrafo 1324 do Catecismo. Estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a elas se ordena. Então, a Eucaristia é o tesouro, vai dizer o Catecismo. É o tesouro espiritual da Igreja, ou seja, o que é esse tesouro espiritual? O próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, vamos começar a missa. Não vou fazer aqui missa passo a passo, porque eu disse aos irmãos, queria ser algo mais querigmático, mais profundo mesmo, para nós meditarmos nesta quaresma a excelência da Santa Missa, como já foi dito no jejum, já foi dito nos outros temas, a necessidade de nos aproximarmos de Deus, aproximarmos do sacramento da penitência, mas aproximarmos também de coração aberto na Santa Missa. Os primeiros cristãos diziam que a Santa Missa era ação de graças, ou fração do pão. Então, são as expressões que os cristãos tiraram da Santa Ceia, essa narrativa, né, da Santa Ceia, que vai dizer, né, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu a fração do pão
dizendo: isto é meu corpo, fazer isto em minha memória. Está em Lucas 22, 19. Fazer isto em minha memória. Então, a missa, no entanto, ela não passa simplesmente de um instrumento necessário para podermos receber a comunhão. Presta atenção nisso. A missa não é somente um momento necessário para recebermos a comunhão, que é o ápice. O catecismo está falando que é o ápice. Mas é muito mais que isso. A missa tem uma profundidade muito além, muito maior do que somente um ato para nós recebermos a comunhão. Muito mais que isso. A missa, por mais que na missa é o pão que se transforma no corpo de Cristo, devemos entendê-la como o seu todo, no qual a nossa união com Jesus, na comunhão, é uma parte maravilhosa, mas precisamos entender o todo da missa. Mesmo quando nós recebemos de uma celebração da palavra o corpo de Cristo, precisamos entender o valor e a grandiosidade da Santa Missa. A missa ela não é simplesmente uma cerimônia preparatória para a comunhão. A missa, antes de mais nada, é o memorial de nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz: fazei isto em memória de mim. No mundo de hoje nós temos muitos memoriais, nós temos muitas estátuas, nós temos muitas coisas que faz honra a uma pessoa, faz menção a alguém, faz uma homenagem, quadros, lugares dedicados, até mesmo salas que são dedicadas a uma pessoa de determinada importância. Mas o memorial da Santa Missa não é um quadro, não é uma representação, não é apenas uma estátua. O memorial da Santa Missa é a presença viva de si mesmo, que vem diariamente a nós na missa, do próprio Cristo, que vem diariamente a nós na missa. A missa também, como memorial, é um memorial perfeito, porque a presença viva de Jesus nos mantém. A presença viva de Jesus é um banquete divino que alimenta a nossa alma. Veja, o mundo de hoje preocupado em alimentar o seu corpo, em deixar o seu corpo musculoso, sarado, forte, mas esquece da alma. Jovens que estão se cortando, se você jovem que está assistindo aí está se cortando, presta atenção no que a igreja diz sobre a Santa Missa, no que é a beleza da Santa Missa. É aqui que nós encontramos o alimento para a nossa alma. Você, de repente, que de outra denominação, que se perdeu ou nunca ouviu isso, Deus está chamando você para vir à Santa Missa, para conhecer este mistério memorial sagrado, para se aproximar do banquete do Cordeiro, da realidade eterna. Olha que beleza! Ela é um banquete divino, a Santa Missa. Deus provê a mesa com o seu próprio corpo nesse banquete. Quem que se dá em alimento? O próprio Deus, o próprio Jesus. Em corpo e sangue. Mas é mais do que um memorial. A missa é um banquete. E, sobretudo, é um banquete e sacrifício. Você sabe que a palavra sacrifício, ela tinha um significado, somente um significado, que se aplicava estritamente ao fazer sagrado, oferecer um dom a Deus. Então a missa, ela é um fazer sagrado, ela oferece um dom a Deus. Na época do Antigo Testamento, se oferecia a Deus muitos sacrifícios de touros, de bodes, de cordeiros, de pombas, de vários animais, imolava-se, matava e colocava em oferta a Deus. Inclusive os pagãos faziam isso, oferecendo aos falsos deuses. Mas não há no mundo um sacrifício tão perfeito quanto a Santa Missa. Porque na Santa Missa, quem se oferece é o próprio Deus. É como se eu ousasse dizer aqui que Deus não poderia, seria impossível quase, Deus, e é impossível, negar a si mesmo. Não tem como Deus negar o sacrifício do próprio Deus. Deus não poderia se negar. Então, é o maior sacrifício. Deus aceitava as primícias, as uvas, as primeiras plantações, os animais que eram ofertados, aceitava de bom grado. Mas como esse sacrifício, Deus não consegue nem rejeitar. Deus não só aceita de bom grado, porque é o próprio Deus que se oferece. Olha a tamanha grandiosidade disso. Eu vou encerrar com duas citações. Eu sei que o tempo é curto, né? Mas São João Paulo II, quando ele olha para Nossa Senhora, que nós temos, é um dos nossos intercessores da comunidade, baluarte,
Quando ele contempla a aparição de Nossa Senhora de Fátima, ele diz assim que Maria foi o primeiro sacrário do mundo. Nós precisamos de jovens eucarísticos. Nós precisamos de mulheres como essa mulher, como São João Paulo II, que ao contemplar a Virgem Maria diz, ela foi o primeiro sacrário do mundo, ou seja, São João Paulo II também é eucarístico. Nós precisamos de homens e mulheres eucarísticos, feito ação de graças a Deus. A missa não pode ser, eu vou assistir uma missa, não, eu vou participar de uma missa. Eu quero estar lá dentro, eu quero estar inteiro dentro da missa. Sabe por que tantos milagres não acontecem? Porque nós não compreendemos o valor da Santa Missa. Porque nós ainda estamos presos nesse mundo. Porque ainda o mundo, eu digo mundo, mas dentro da Igreja Católica, eu não sei a porcentagem exata, mas muitos católicos não acreditam na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe qual a comparação para aqueles que não acreditam na presença real de Jesus Cristo? E com isso eu encerro. É como os fariseus que olhavam para Jesus na cruz e diziam: se és Deus, desce da cruz. A pessoa que não acredita na Eucaristia olha para aquele pão, olha para aquele vinho e diz: se és Deus, saia desse pão e se revele. Saia desse vinho e se revele. Não pense que os milagres eucarísticos são gloriosos, maravilhosos. Tem o de Lanciano, tem tantos outros. Mas os milagres eucarísticos também são sinais da nossa falta de fé. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desta pequena abordagem sobre a Santa Missa, saiba que tem muito mais, tem muito mais. Venha para a comunidade Nascer de Novo, venha fazer caminho na comunidade, venha conhecer o nosso grupo de oração toda noite, domingo à noite, nós temos um grupo de oração na paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, logo após a Santa Missa, das 18 horas. Temos um grupo de oração, nós vamos estar divulgando para vocês aí as nossas redes sociais. Temos uma casa de missão em Louveira, temos tantas coisas. Tem um Fogo Santo se aproximando, dia 16, agora desse mês. Tantas maravilhas que Deus quer realizar no nosso meio. Siga-nos nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram e Facebook. E que a paz esteja no seu coração.